Bom dia, Tani. Bom dia, Ricardo. Bom dia, jornalistas. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos que já estão aqui no estúdio. Daqui a pouco a gente vai nomeá-los e recebê-los com carinho de sempre aqui. Então você também pode se comunicar com a gente pela nossa página no Facebook, Mural APNP. Mande a sua mensagem que a gente está aqui ligadinho em você. Então vamos andar, né, Ricardo? Vamos ao nosso Fique Sabendo. Porque hoje tem muito papo bom aqui. E hoje tem também o nosso papo filosófico toda Exatamente. Dinamara já está aqui, também estou aqui com o Humberto Aragão. Daqui a pouco eu vou contar o que ele está fazendo aqui, que é uma história muito bacana sobre Aracaju. Vamos ao nosso Fique Sabendo. Então agora vamos começar um bate-papo aqui com Humberto Lima de Aragão Filho. Ele é doutor, mestre, bacharel e licenciado em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Também é bacharel em Teologia e licenciado em Filosofia. Leciona na capital paulista há 43 anos e é professor atualmente dos cursos de Direito e Relações Internacionais das Faculdades Integradas Rio Branco. E ele está aqui para falar sobre o lançamento do livro das fotografias, né? A poética da imagem, né? Das fotografias que ele organizou do pai dele, que foi grande fotógrafo da década de 50, aqui aracajuano. Tem muita história para contar. E ele se intitulava Aragão Humberto, não é isso? Bom dia, seu Humberto. Bem-vindo. Prazer é meu, uma satisfação muito grande estar aqui na Rádio APNP, desculpe, e ao seu lado, Tani, de todos aqui participando do programa e tendo a oportunidade de falar um pouco sobre o livro que nós organizamos, A Poética na Imagem. Como é que surgiu a ideia de organizar essa coletânea de fotografia? Conta um pouquinho primeiro, antes da história do teu pai, né? Quem Exatamente. É Aragão Humberto? Quem foi Aragão Humberto aqui em Sergipe? Bom, meu pai, ele inicialmente foi um comerciante, o pai dele era comerciante, Jaime Aragão, e posteriormente ele passou a trabalhar no Instituto do Açúcar e do Álcool. Mas ele tinha uma paixão muito especial pela fotografia. Ele fazia da fotografia uma arte. E, como fotógrafo, foi um dos fundadores da Sociedade Sergipana de Fotografia, no ano de 1950, ao lado de Dr. Celso Oliva, Hugo Ferreira, posteriormente Lélio Fortes, etc., e ele vai ter uma participação em exposições internacionais. Eu citaria, por exemplo, no ano de 1952, ele participou de uma exposição de fotografias em Estocolmo, na Suécia, apresentando fotografias em Estocolmo. Em 1952 foi em Estocolmo, na Suécia. Em 1953 foi em Joanesburgo, na África do Sul. Em 1955 em Cuba, Havana, mas eu tenho dados comprobatórios da participação dele em museus de Portugal, em Saragossa, na Espanha, no Chile, na Bélgica, em Bruxelas, na Holanda. Ganhou vários prêmios, medalhas, vários diplomas de honra ao mérito. E então, aqui em 2004, eu residindo lá em São Paulo, como resido até hoje, eu li um ensaio do nosso saudoso jornalista e historiador Luiz Antônio Barreto, na época diretor do Instituto do Tobias Barreto. O ensaio intitulava-se Outras Décadas, Outras Imagens. E eu tenho aqui transcrito o texto que me chamou a atenção nesse ensaio. Escreveu Luiz Antônio Barreto: o que se tem por esforço de algumas pessoas é muito pouco. Pouca coisa restou de Arthur, da Casa Amador e de outros grandes fotógrafos que viveram o apogeu da fotografia. Pouco restou também da arte de Celso Oliva, Humberto Aragão, Paulo Costa, Hugo Ferreira, João Bosco de Andrade Lima, e criado em 1950 a Sociedade Sergipana de Fotografias, que passaria logo depois a contar com Lélio Fortes e outros entusiastas da arte fotográfica. Quando eu li isso em São Paulo, eu imaginei, puxa,
pouco restou. Não, nós temos ainda uma parte do acervo. E com a colaboração preciosa do meu irmão, o Dr. Nilson Lima de Aragão, Que também está aqui no também estúdio. está aqui conosco, nós começamos a viabilizar a probabilidade de transformar o que restou do acervo do meu pai em um livro. Eu estive aqui em Aracaju, conversamos pessoalmente com o Luiz Antônio Barreto, ele se interessou pelo projeto, mas depois as coisas foram andando, eu defendi minha tese de doutoramento na Universidade de São Paulo, e logo em seguida eu me envolvi com um livro chamado Exílio, intitulado Um Exílio Chamado Saudade. E eu comecei a trabalhar nesse livro. Em 2014 eu fui conferencista em Sorbonne, na França, e lancei o livro Exílio Chamado Saudade. Em 2014, a Sayonara, nossa pesquisadora, Sayonara Viana, ilustre museóloga e pesquisadora, ela escreveu um artigo dizendo Humberto Aragão e a fotografia em Sergipe. E nesse artigo ela chamou a atenção para uma fotografia exposta no memorial da UNIT, né? Do Lorival Batista, onde há uma fotografia intitulada Estudo em Branco. E ela disse que ficou impressionada com essa fotografia e começou a procurar saber quem foi o autor da fotografia. E eu li, né? Isso estava no blog de Nailson Moura, né? Aí eu falei, não, é o momento de nós concretizarmos um sonho. É o instante de nós fazermos da utopia uma realidade. E surgiu a poética da imagem. Essa é a história do livro. Então, é isso que eu queria entender. Quando você ouviu, Humberto, ou leu o artigo do Luiz Antônio Barreto, você estava em São Paulo, já morando em São Paulo. Sim, eu moro em São Paulo desde 1976. Aí você viu esse artigo pela internet. pela internet. Né? E Luiz Antônio Barreto, eu convivi com ele na minha adolescência. Eu sou Sim, contemporâneo. sergipano de Aracaju. Afastei-me de Aracaju para fazer Direito na Universidade Federal de Minas Gerais. Iniciei o curso de Direito. Mas um sergipano, de fato, ele vem a afastar-se de sua terra, mas a sua terra vai com ele, no mais profundo, no mais abscôndito do seu coração. Mas você não se enveredou, não se arriscou a tirar fotografias? Você... Olha, o meu filho, que é publicitário, ele tira fotografias. Há uma filha que é arquiteta, com 2 pós-doutoramentos na Universidade de São Paulo, ela também. Os meus filhos tiram fotografias. Eu não. Eu sou apenas um admirador. Aí tinha o acervo do pai, não foi do seu pai, aí viu o artigo. Sim, o acervo existia, inclusive com o Dr. Nilson Lima de Aragão, ele tinha uma parte, eu tinha outra. Não é? Então, quando surgiu o artigo, eu falei, inclusive eu convivi com o Dr. Celso Oliva, veja, eu fui criado aqui em Aracaju, era meu pai, não é? Então esses nomes que estão transcritos no ensaio do Luiz Antônio Barreto, essas pessoas eu conheci pessoalmente. Então, lamentavelmente, eu não poderia responder pelo que restou ou não do acervo do Dr. Celso Oliva, mas do meu pai eu responderia. Então, nós começamos um trabalho de pesquisar, e um trabalho extenso, porque, veja, nós descobrimos numa dissertação de mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo, uma citação expressiva sobre o trabalho do meu pai. Ele assinava Aragão Humberto, não é? E depois eu tenho amigos em Lisboa, eu fui conferencista em Lisboa em 2001, né, num colóquio internacional, fiz várias amizades, e os meus amigos começaram a pesquisar na Europa o nome de Humberto Aragão. Então fui descobrindo coisas que eu não sabia, né? Inclusive, acabei de conversar com a Sayonara, havia comprovantes da participação deles em salões internacionais que estavam comigo arquivados, e eu tinha esquecido da existência desses comprovantes, por isso eles não estão no livro. Mas a publicação no final do livro de taça, medalhas e diplomas, né? Mas muitas medalhas desapareceram, eram 3 taças, a que está aí foi o prêmio do primeiro salão de arte fotográfica de Sergipe, né, em 1952, parece.
Então é uma história assim que envolve uma intenção de resgatar a arte fotográfica em Sergipe, na terra de Tobias Barreto. E qual era o tipo de fotografia que seu pai gostava de tirar? Estou vendo aqui no livro, mas para o nosso ouvinte que não tem como ver as fotos aqui. Olha, ele fotografava paisagens, fotografava pessoas, havia modelos, não é? É uma diversidade de expressões fotográficas. Mas também ele registrava momentos típicos da vida interiorana, o que representa também, levando-se em consideração que a maioria das fotos dele pertence às décadas dos anos 50 e 60, né? Então é uma preciosidade histórica que foi valorizada inclusive pela nossa pesquisadora Sayonara Viana. A gente pode ver aqui, está até comentando, carro de bois, sim. O típico lavar de roupas em rios, em lagoas, que é uma coisa essa fotografia chama-se Lugar Vago, a fotografia também exposta em vários salões internacionais. Muitas fotos, muitos retratos, né? Muitos retratos. Autorretrato também, né? Na época não havia a selfie. Eu achei bem interessante essa foto que impressionou Sayonara, né? Porque é meio uma natureza morta, né? Sim, sim. Sim, é como se fosse também aqui, fotos de natureza vamos ver morta. A imaginação de quem está nos ouvindo aí. É uma jarra de vidro transparente, o fundo é branco, e 3 pedaços de coco seco, quebrados em diferentes proporções, e um copo vazio. Inclusive essa fotografia está ampliada num quadro, e eu não sei como chegou às mãos de Lorival Batista, que era o governador do estado. Provavelmente ele deu de presente, eu não faço ideia. E eu nem sabia da existência desta foto. Quem descobriu foi a Sayonara Viana. Olha aí como são as conexões, né? O senhor tinha lido o artigo de Luiz Antônio, mas não teve como publicar à época, porque estava com outros afazeres. Os projetos. Aí, quando o senhor falou que o artigo de Luiz Antônio foi que época? Em 2004. Aí 10 anos depois, 2014, Sayonara faz outro artigo. artigo. Exatamente. E aí o sonho se concretiza. Aí eu contestei Thomas Moros, né, a utopia. Que maravilha, maravilha. Sayonara, está aí caladinha. Fala um pouquinho sobre o lançamento. Quer ficar quieta, vai né? acontecer amanhã, Amanhã, às 10 horas da manhã, no Museu da Gente Sergipano, no foyer do museu. E também vai ter uma palestra, né, professor? O senhor fala um pouquinho sobre o que é que vai acontecer nessa palestra. Eu falo. Olha, a palestra ela se divide em 4 partes. A primeira, praticamente eu preambulei já aqui nessa entrevista, eu falo sobre a origem do livro. Sim. A segunda parte sobre o artista. A terceira parte sobre por que a poética. Aí eu falo sobre a poesia, a origem da poesia. E a terceira parte sobre a imagem. Certo. Inclusive citando até Otávio Paz, que é um nome de importância na literatura e na filosofia. Né? E então, o conteúdo... Nesse meio do caminho, o seu filho já disse que vão ser projetadas imagens. Vão também. ser projetadas imagens. Eu tenho um site chamado Palavra, né? O endereço é palavrar.com.br, com a presença de escritores e poetas de Portugal. Né? Eu tenho vários amigos escritores, inclusive uma dessas escritoras esteve conosco em São Paulo, a convite da Unesp, a Teresa Martins Marques. Ela lançou na ocasião o livro A Mulher que Venceu Dom Juan. Ela tem vários livros, né? Que ótimo título, hein? Há escritores e professores universitários. O site envolve poesia, fotografia, é uma miscelânea. Poesia, fotografia, filosofia. E a logomarca é maravilhosa, né? O L da palavra Exato. É uma caneta. Dá uma olhada nos participantes que você vai ver quem são eles. Estou vendo aqui. Então, aí o porquê da poética, aproveitando um pouco aqui já para falar sobre isso que você citou, porque quem vê o livro vai entender, né? Porque são fotos que procuram fazer uma ideia de quadro, né? Uma ideia muito esteticamente, né? Uma preocupação muito grande com a estética da foto, que a gente percebe, como o Tani falou, quase meio que natureza, tem fotos que são quase meio natureza morta, né? Então, o porquê da poética?
fale um pouco para a gente, adiante um pouco para a gente essa questão da poética, que leva o título, que dá nome ao título, a poética na imagem. Olha aqui ó, a questão da coisa bem típica eu vou aqui. colocar na nossa página no Facebook do nosso artesanato bem típico. O site, né, para vocês poderem acessar e curtir, né? Bom, o sim. trabalho dele. Aí é a fotografia de meu pai, a cores, uma das poucas, sou eu e a minha esposa, né? a Natalaia, né? Tomando água de coco. Várias fotografias deles estão no site, né? Essa é a fotografia minha, da minha esposa. Eu vou colocar aqui palavrar.com.br, aí tem vários links. Quando você vai em fotografia, aí aparecem os fotógrafos que estão dentro do site, você clica Aragão Humberto e vê todo o acervo. Né? Agora, há um site do livro, né? Que foi criado pelo meu filho, Poética na Imagem. poeticanaimagem.wordpress.com Poética na Imagem. .wordpress.com. Isso. Muito bem. Então, essa questão da poética. Vamos lá. Eu estava procurando uma página, você está me fazendo antecipar alguns tópicos mas da aí palestra. É bom, mas é bom, porque a pessoa já fica curiosa. Eu, como já foi falado, eu leciono em São Paulo há mais de 40 anos. E eu tive muitos privilégios. Um desses foi o convite, meu nome foi indicado pela Universidade Brown nos Estados Unidos. Eu fui participar de um colóquio internacional em Lisboa. E a minha tese de doutoramento foi sobre a sociedade, a política e a literatura em Portugal durante a ditadura de Salazar, né? E eu fui a Lisboa. Os outros conferencistas eram Dr. Mário Soares, ex-presidente de Portugal, José Saramago. E eu conheci pessoalmente o José Saramago, jantamos juntos. É uma mesa boa, né? Pois é. Inclusive, parece-me que no site A Poética na Imagem tem fotografia minha com Saramago. Sim. Né? Mas veja bem, eu vou responder com uma poesia de Saramago, porque Saramago, antes de escrever o Evangelho segundo Jesus Cristo, ensaio sobre a cegueira, ensaio sobre a lucidez, memorial do convento, ele lançou um livro de poesia. E nesse livro ele respeita a pontuação, respeita a citácia, é um outro Saramago. O livro chama-se Os Poemas Possíveis. Foi lançado em Lisboa em 1999, parece-me que é esta data. Veja o que ele escreveu: No silêncio dos olhos. Em que língua se diz, em que nação, em que outra humanidade se aprendeu a palavra que ordene a confusão que neste remoinho se teceu? Que murmúrio de vento, que dourados cantos de ave pousada em altos ramos dirão em som as coisas que, calados, no silêncio dos olhos, confessamos. Ora, se os olhos falam e falam, a imagem também fala. Aliás, eu diria, a imagem diz sem dizer palavras. E a composição, o primeiro conceito de poética é uma composição. Então, você ouve os noturnos de Chopin, o concerto número 1 em si bemol menor, opus 23 de Tchaikovsky, uma rapsódia sobre um tema de Paganini, de Rachmaninoff. É poesia, é poética. Então, a poética na imagem. Por quê? Porque você vendo as fotografias, você é capaz de enxergar, você é capaz de transcender a materialidade das fotografias e deparar-se com a poesia que elas contêm. Muito bem explicado. Muito bom. Incrível, eu estou aqui me deliciando com as imagens, né? Vale acessar o site, viu? Porque realmente é um presente para o nosso olhar. Esse registro. Sergipano. A gente estava falando aqui essa semana, né, Ricardo? O programa que sobre a gente destaca os sergipanos que os sergipanos não conhecem, né? Exatamente. Fica aí nessa boa história. Bom, então vamos reafirmar, né, o nosso convidar mais uma vez para amanhã. Às 10 horas. 10 horas da manhã. No Museu da Gente Sergipana. Aqui eu agradeço, deixe-me citar, eu agradeço o apoio cultural do Museu da Gente Sergipana e do Instituto Panese, né? E o esforço feito pela pesquisadora Seonara Viana
E, na verdade, foi ela quem viabilizou a nossa presença aqui e o privilégio de conhecê-los, né, na rádio APLP. Agora exatamente. A gente está indo ao ar pela M e a Era a FM, antiga são difusora. duas. Aqui era a antiga difusora, a primeira rádio. Pois é, Sergipe. eu cheguei a ouvir muito a rádio difusora Então, de aqui Sergipe. é justamente a antiga difusora, se Então, transformou que a bom. APLP. E está ao lado da Danite, né? Eu tenho o privilégio de conhecer, é uma professora de filosofia. A Dinamara. Aliás, eu fiquei até temeroso, né? Mas aqui não é Nossa, aqui não é pra- foi complicado. Viu? Aqui não tem que temer nada. Aqui é para juntar. Muito Aqui é obrigado, alegria. muito obrigado, A gente é Beto. que agradece essa presença, né, Ricardo? Exato. Porque ter a oportunidade de ver. Nessa semana a gente Esse destacou trabalho. muito o sergipano, né? É. Desde terça, não foi com Rose, com o Viana, não foi depois Amâncio Torres. Mas trouxe, na verdade, não é sergipano, mas eu vi aqui 14 anos. destacando professor, as coisas de Sergipe. fez, E hoje, né, publicou um- livros didáticos e fez uma maneira diferenciada. de E hoje esse ensinar. resgate é feito pelo filho do Humberto Aragão, que ele chamava, gostava de ser Ele assinava as fotografias como Aragão Humberto, ele É. trocava, né, ele invertia. Né? Muito Dando um bom. nome artístico aí à história. E muito legal saber que existiu esse movimento de fotografia tão forte aqui em Sergipe. Na década de né? 50, olha, até fazer uma sociedade, né? Sim. Que bom isso. Exatamente. E, inclusive, realizar exposições internacionais aqui em Isso, Sergipe. olha só, isso é bonito. Bom. Isso é uma outra história que poderá ser escrita. Isso é interessante, realmente. Olha isso, é um desafio para você. É até um lugar vago, né? Que a gente também não tem essa informação Sim, assim, de, é um como retorno. Já teve. de como foi essa movimentação Sim. fotográfica aqui no Sim. estado a partir da década de 50 para chegar ao ponto de ter essa associação Sim. e ter essas Ah, exposições. A taça que está no livro foi uma oferta do antigo café Santa Terezinha. Parece que é Santa Terezinha, de 1952 a taça. Tem uma taça aí. Uhum. Tanto está no texto da Sayonara quanto no final. De 1952. 52, a taça. Na primeira página, parece. 1952. Não, no final, No final. nas imagens. Estou vendo aqui. Aqui tem os diplomas. Sim, Estou vendo aqui as medalhas sim. de exposições internacionais. Enfim, A primeira medalha da Tchecoslováquia, Tá de aqui, 1958. 58, Tem- 51, Salão Internacional de Arte Fotográfica de São Paulo. Sim. 51. A taça, não, e a taça? A taça eu não estou vendo aqui não. Não tem aqui, pelo menos aqui No não. artigo da Sayonara, mas tem essa. Aqui não temos aqui não. Sayonara. Veja aqui, Sayonara, por favor, Olá, porque boa também noite. o nosso ouvinte não vai Não vai ver, mas só para dizer- aqui estou vendo, saber que passou. tem, né? Aqui, estou vendo Ali, aqui. ó. Café Santa Terezinha, não é isso? A melhor fotografia do terceiro Salão Sergipano de Arte Fotográfica, concurso de preferência pública, oferta do Café Santa Terezinha. Isso aí. 52, 52. 1952. Maravilha, né? Coleção da família Humberto Aragão. Maravilha. Eu quero agradecer a Sayonara por ter sugerido essa pauta. A gente Um estava aqui aprendizado nessa a correria mais. sem saber se ia ter programa hoje ou não, por causa do feriado de ontem, né? Mas, felizmente, teve e a gente pôde ter a honra aqui de conhecer o professor bom. Humberto A honra foi minha. e falar sobre o trabalho do Aragão Humberto, um grande fotógrafo que todo mundo merece conhecer. E terá essa oportunidade amanhã de manhã, às 10 horas, no Museu da Gente Sergipana, com o lançamento do livro e uma palestra com projeção de imagens também. Muito bem. Maravilha. Muito obrigado, gente. Professor, muito obrigada. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta com o nosso papo filosófico. Mural, a sua revista do rádio. Atendendo a pedidos.